Fala galera, tudo bem? Eu sou o Thiago aqui do Padrinho Geek e lá no Instagram eu sou o Dark _ Teorizando. Se você ainda não segue aqui o canal, segue lá o Dark _ Teorizando lá no Instagram, porque eu vou ficar muito feliz. Curte esse vídeo porque vai ajudar muito e eu vou ficar eternamente grato. Enfim, chegou o grande dia, né? Dia 27 de junho e Dark terminou. O ciclo foi fechado, o nó foi rompido. Então fica aquele sentimento de vazio e que a gente sempre queria uma quarta, uma quinta, uma sexta, uma sétima temporada, mas tudo que é bom dura tempo suficiente. E os seus criadores tinham razão. O início é o fim e o fim é o início. Podemos constatar que na primeira temporada estavam várias dicas, várias migalhas para o final, para esse desfecho na terceira temporada. Quando a gente para pensar lá na primeira temporada e que no primeiro episódio a gente já começa com aquela frase do Einstein, onde a diferença entre passado, presente e futuro é somente uma persistente ilusão, e logo depois a gente já nota que tem ali uma narrativa do Tannhaus, onde ele diz que acreditamos que o tempo decorre de forma linear, que ele avança uniformemente para sempre, até o infinito, mas a diferença entre passado, presente e futuro não passa de uma ilusão. O ontem, o hoje, o amanhã não são consecutivos, mas estão conectados em um círculo infinito. Tudo está conectado. Ou seja, em Dark tudo sempre esteve conectado desde o início, desde a primeira temporada. E ainda tem outras duas migalhas que são muito interessantes na primeira temporada, e que uma delas está no episódio 8, que se chama Você Colhe o que Planta. Ou seja, quem assistiu a terceira temporada e já terminou, maratonou, entende que, olha a ligação do nome do episódio, Você Colhe o que Planta. Tannhaus está explicando em uma cena ao Stranger que nosso pensamento é marcado pelo dualismo, entrada, saída, branco e preto, bem e mal, tudo vem em pares opostos, mas isso está errado. Nada está completo sem uma terceira dimensão, e ele mostra a imagem da triquetra. Não existe apenas o em cima, o embaixo, mas há o meio. Um buraco de minhoca não se conecta apenas com duas ou dois lados, né? Existem as três dimensões. Então, conectando futuro, presente e passado. Também na primeira temporada, no episódio ali 10, o Alpha Ômega, né? Olha aí outra citação, início e fim. Ao ajudar o Stranger com a máquina do tempo, o Stranger pergunta a Tannhaus: por que resolveu me ajudar? E ele responde: porque é uma grande palavra, porque decidimos uma e não pela outra. Será que importa se a decisão é baseada na consequência, nas ligações casuais? Ou se ela vem dessa sensação estranha de dentro de mim, que tudo na minha vida conflua para esse único momento, e que ele seria parte de um quebra-cabeça que ele não pôde entender e nem influenciar. Olha a conexão que tem nessas palavras, né? Ele está ali naquele presente momento, ele está ali vivendo aquela situação, e onde e quando? Em 86. E essa ligação em 86 a gente viu nessa terceira temporada. Agora, chegando na terceira temporada, no episódio 7, que se chama Entretempo, Tannhaus está em um programa de TV e diz: o que é realidade? E existe apenas uma? Ou várias realidades paralelas coexistem? E aí ele deu um exemplo, né? Bom, aí ele fala: para entender melhor, eu vou falar sobre o Erwin Schrödinger, que construiu um experimento teórico interessante, chamado de O Gato de Schrödinger. É um nome difícil, mas eu estou tentando falar para poder ajudar, tá? O experimento consiste em um gato preso dentro de uma caixa de aço, sem transparências, com uma pequena quantia de substâncias radioativas, uma pequena quantidade de veneno e um contador Geiger ligado por relés e um martelo. O contador Geiger será acionado ou não. Se for, transmitirá um movimento através dos relés, o martelo baterá num frasco de veneno, quebrando, e o gato morrerá. Mas se o contador não acionar, o martelo não quebrará o frasco e o gato permanecerá vivo. Esse experimento foi proposto em 1935 para demonstrar os estados de superposição quântica. Só saberemos se o gato está vivo ou morto se abrirmos a caixa, mas se isso for feito, alteraremos a possibilidade do gato estar vivo ou morto, e se não pudermos identificá-lo, diremos que este corpo está nos dois estados. Ou seja, a gente tem que lembrar da Marta que está morta na primeira dimensão do Jonas, e a Marta que está viva na segunda dimensão, a própria dela, né? E não poderíamos deduzir, por exemplo, que o gato não está em nenhum estado, já que foi colocado dentro da caixa, só sabemos que ele está lá. Ou seja, você teria que abrir para poder ver se o gato está vivo ou morto, mas abrindo também você pode influenciar na morte ou na vida do gato, né? Ou seja, a existência simultânea da vida e da morte. É possível que duas realidades diferentes coexistam, sendo assim possível dividir o tempo e deixá-lo correr em duas direções opostas, como a gente viu
o movimento ali no mundo do Jonas e o movimento contrário no mundo da Marta, tanto que as imagens estão invertidas, né? Então assim, permitindo que exista o gato no estado morto e vivo simultaneamente. Ou seja, ele deu essa comparação para mostrar que pode existir uma Marta morta, numa dimensão que a gente pode até chamar de alfa, né, do Jonas, e a ômega, que é o mundo dela, da Eva, ela tá viva. Então, existindo assim duas realidades diferentes. É uma citação que a gente meio que deixa passar batida ali no 7º episódio da 3ª temporada, mas que tem total relação. Talvez tenha ficado um pouco técnica, dificultando, mas o entendimento fica claro quando você para e analisa. Mas foi no intervalo desse tempo, desse experimento de Schrödinger, que ele criou um termo entrelaçamento. Então assim, eu vou falar um pouco sobre o entrelaçamento só para vocês entenderem mais ou menos como o Dark fez todas as referências e que o final ficou justo. O entrelaçamento quântico permite que dois ou mais objetos estejam de alguma forma tão ligados que um objeto não possa ser corretamente descrito sem a sua contraparte. Se você fala de algo, de algum objeto, nessa situação do entrelaçamento, ele precisa ter uma conexão, ele tem uma conexão, existe uma conexão com a Marta. Então, olha quanta referência o Baran nos deu, olha quanta coisa ele fez, tanta migalha, tanta coisa que ele entrelaçou, que assim foi algo incrível. A gente viu que ele deu essa citação para poder mostrar que o Jonas e a Marta estão ligados, mesmo que em mundos distintos. Podemos dizer que o Jonas está no mundo A, a Marta no mundo B, ou no Alfa e Ômega. Ou seja, mesmo separado, eles continuam conectados. Então é isso que acontece com Jonas e com a Marta. Mas tem uma outra cena também no episódio Entretempo, lá na 3ª temporada, que aí já vai para 1974, que o Tannhaus diz: é difícil para as pessoas aceitarem a morte, elas se apegam às coisas que aconteceram há muito tempo, anseiam e vão por uma maneira de fazer o tempo voltar, uma maneira de reverter a morte. Se a nossa vida é definida como um período que está entre o nascimento e a morte, então ela existe infinitamente. Poderíamos vencer a morte encontrando a maneira de trazer a volta à vida? Lá no entretempo, ou seja, ele se auto-questiona se ele pode trazer a vida onde? Lá no entretempo. O entretempo é o quê? O intervalo de tempo, que é onde a Cláudia citou ao Adam, que é a brecha. Eu vou falar sobre ela já já e você vai entender como esse episódio 7 desenhou e estruturou para o episódio 8, que hoje foi o desfecho final. Mas é realmente incrível todo esse tipo de conexão e o emaranhado que ele criou para poder encerrar o ciclo na 3ª temporada. E aí a gente viu no episódio 8 que a Cláudia diz ao Adam, né? Você ainda não faz ideia de como esse jogo funciona. Você quer destruir o nó, mas cada passo que você dá o mantém intacto. O seu mundo e o da Eva, ambos nunca deveriam ter existido. Você achou que a origem estivesse na conexão dos dois mundos, mas na verdade está fora dos dois mundos. Nosso raciocínio é marcado pela dualidade, preto e branco, luz e sombra. O seu mundo e o da Eva, mas isso está errado. Ou seja, a mesma citação que o Tannhaus fez na 1ª temporada para o Stranger. Então, sem uma 3ª dimensão, nada disso está completo. A triquetra é real. Olha que fascinante. Então, o mundo onde o nó nasceu, ela explica para ele, onde tudo se originou, onde o único erro foi cometido. O Tannhaus, no mundo de origem, perdeu uma pessoa, assim como você, Ada, assim como você perdeu a Marta. Então, olha a conexão, olha como vai fluindo, olha como vai ficando totalmente, pode dizer, entendível, esmiuçado, detalhado, e a gente fica assim de cara, como que um cara criou um roteiro dessa forma. Ele tentou trazer as pessoas de volta à vida, né? Trazer do mundo dos mortos. Mas ao invés disso, ele dividiu e criou os dois mundos. O Alfa e o Ômega, o mundo A e o mundo B. E aí ela fala para ele, mas só há um jeito de destruir esse nó. Se no mundo de origem evitarmos que a viagem do tempo e espaço seja sequer inventada. E tudo que o Adam e a Eva fez durante todo esse tempo foi, na verdade, manter os nós dos dois mundos eternamente intactos. A divergência entre ele, né, o Adam e a Eva, a jogada de xadrez, ajudaram a manter esse ciclo. A Cláudia, depois de 33 anos, descobriu a brecha procurando respostas nos mundos do Adam e da Eva, no Alfa e no Ômega, tentando encaixar todas as peças do quebra-cabeça. Ela tentou entender como que tudo pode renascer da mesma árvore genealógica de novo e para sempre. E ela chegou à conclusão que nem todos são parte desse nó. E aí que ela encontrou a brecha. E que nos dois mundos
existe um tipo de câncer, como a Hannah falou, como alguns outros personagens falam durante a série. E acredito que esse câncer deve ter saído de algum outro lugar. E se ele é removido, tudo que nasceu nele é destruído. Mas tudo permanece vivo se já existia no mundo de origem. Então, ela pensou, ela analisou, ela detalhou as partes, ela fez um jogo ali e entendeu que no mundo A e que no mundo B ela tinha uma brecha, ela tinha um entendimento de que se tá na origem, ele pode sobreviver. Então era isso, era a luta dela incessante para poder sair desse nó, enquanto Adam e Eva estavam ali brigando, discutindo, mexendo as peças. Ela foi lá à frente do seu tempo e conseguiu resolver isso. Ela descobrindo que tudo permanece vivo ali no mundo de origem, ela precisou manter o nó, né? Ela precisou fazer com que Adam e Eva continuassem o jogo, porque ela precisava daquele momento exato da conversa com Adam para ela ensinar ele a romper o nó. Então a Cláudia fez várias pessoas sofrerem. Ela fez tudo isso por quem? Pela sua filha Regina, né? Passou todo o tempo buscando a maneira de quebrar a cadeia de causa e efeito. Depois de um tempo ela entendeu como tudo estava conectado entre o mundo do Adam e da Eva e como eles foram criados. E que a Regina sempre morreria nesses dois mundos e que ela poderia apenas viver de um mundo onde tudo foi criado, o mundo de origem. A Cláudia mentiu pro Adam e pra Eva porque o nó tinha que permanecer intacto. Assim ela deixou ambos no escuro, né? Questão de entendimento do que eles estavam fazendo. Ela apenas fez eles de peões. Por que ela fez isso? Porque tudo tinha que acontecer do jeito que sempre aconteceu no mundo do Adam e da Eva. Porém, enquanto existia o nó, todos sempre ficavam condenados à questão do sentimento, de causa, de sofrer, porque justamente todo mundo estava ali conectado no mesmo sentimento, na mesma causa e efeito, e isso sempre morria no mundo, sempre morria no outro, um tomava uma pedrada. Ela entendeu todo esse dilema. Ela viu que todos estavam condenados nos dois mundos por causa desse sofrimento, e ela tinha que tirar a Regina desse circuito, porque não existia diferença entre os mundos. Às vezes as coisas podem até acontecer de uma forma diferente, mas sempre do mesmo jeito, às vezes nem no mesmo tempo. Mas as pessoas que vão morrer, morrem. Quem vai tomar uma pedrada, toma. Então, ela entendeu esse circuito. E ninguém é escapar do destino. Então, ela encontrou essa brecha durante o Apocalipse. O que ela descobriu durante o Apocalipse? Que existe, por uma fração de segundo, uma paralisação no tempo, né? Que acaba tirando todo o equilíbrio. E se o tempo para, a cadeia e a causa e o efeito também é quebrada. A Eva sabia disso o tempo inteiro e fez isso com o mundo do Adam, mandando suas versões de Marta, mais jovem, sempre em outra direção, para poder manter o ciclo intacto. A Cláudia fez a mesma coisa, mandando a sua versão em outra direção, para chegar no momento exato da conversa com Adam, de como romper o nó, que é o que ela fez no 8º episódio. Então a Cláudia entregou uma máquina ali pro Adam, né, para ele poder entregar o Jonas e mandar o Jonas justamente para o caminho de origem, né, a brecha no tempo, lá no mundo do Tannhaus. E assim quebrar o ciclo de uma vez por todas, né? O que acontece nesse mundo de origem? O Tannhaus, como a gente já sabe, perdeu tudo que era importante para ele no mundo de origem, seu filho, sua nora, sua neta, todos eles morreram em um acidente de carro, né? Caíram de uma ponte e acabaram se afogando, e o Tannhaus nunca esqueceu essa dor. Então a Marta e o Jonas vão até o mundo de origem, com a finalidade de evitar que os dois mundos sejam criados. A data que tudo começou no mundo de origem, no mundo do Tannhaus, foi 21 de junho de 1986. Onde a passagem foi aberta pela primeira vez e o Tannhaus tentou voltar no tempo e acabou criando o nó, ou seja, acabou criando os dois mundos. Porém, o Jonas e a Marta foram ao dia 8 de 11 de 1971, que é onde o filho, nora e neta do Tannhaus morreram. Lá em um dia chuvoso, quando eles estavam indo à direção à ponte, o Jonas e a Marta apareceram e fizeram eles voltar, dizendo que a ponte estava realmente ali interditada. Então, a gente pensa, se Dark foi baseada no ciclo de 33 anos, vem uma coisa mais fantástica ainda. O Tannhaus abriu a brecha no dia 21 de junho de 1986. O Michael morreu no dia 21 de junho de 2019. Então tudo estava na nossa cara. Tava ali no início. O início da série é o Michael tirando a própria vida em 21 de junho de 2019. E se a gente voltasse 33 anos para trás e a gente ouvisse, prestasse atenção na narrativa do Tannhaus, a gente já entenderia que o Tannhaus é a origem de tudo. Ele foi o prepulsor, o criador desse nó gigantesco. Então qual é a conclusão que a gente chega em Dark? Que o que sabemos é uma gota. E o que ignoramos na primeira temporada e no primeiro episódio era o nosso oceano. Dark é simplesmente fantástica, é maravilhosa. Foi isso, eu tentei explicar um pouco o nó, espero que todos tenham entendido. Essa série vai deixar saudade, eu vou fazer mais vídeos de Dark. Segue aqui um Padrinho Geek, segue lá o Dark Underline Teorizando, que eu vou ficar muito feliz e vai ajudar muito.
tá bom? Nunca esqueçam, tudo sempre esteve conectado.